Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral para o signo de Sagitário. É uma leitura que não vai ressoar com todos, por ser uma leitura geral, então tu pega daqui aquilo que fizer sentido para ti, aquilo que ressoar com o teu momento, e o que não fizer sentido deixa de lado. Pode ser que sirva em outro momento, porque essa leitura é uma leitura com as energias para os próximos 7 dias, e essas leituras semanais, elas são atemporais, né? A leitura mensal para janeiro já está disponível, anual também. Então, se tu não viu, veja. E assista os outros signos fortes do teu mapa. Pode ser que ali tenham mensagens complementares a essa. Certo? Que mais? Não te esquece de te inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo. Isso ajuda o meu trabalho aqui a crescer, a continuar, a mensagem a chegar a mais pessoas que precisem ouvir. Tá bom? Essa é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Sagitário, tá? Então tu pode estar assistindo independente de qual é o posicionamento de Sagitário no teu mapa, tá bom? Na descrição desse vídeo eu deixo um número de WhatsApp, então se tu precisar de uma leitura particular, me chama ali e a gente conversa, certo? Vamos ver então, Sagitário, o que eles têm para te dizer com relação às energias dos próximos 7 dias. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. Energia que vai reger, guiar, direcionar os próximos 7 dias para Sagitário. A Rainha de Paus. A Rainha de Paus. A Lua. E o 9 de Ouros. Do que estão falando? O Hierofante. Pra mim aqui esse é um momento onde tu tá bastante intuitiva, tá? Eu te vejo num momento de ser realmente direcionada e guiada de alguma forma aqui no teu caminho pela espiritualidade. É como se tu estivesse precisando aqui tomar algumas decisões, fazer algumas coisas onde existe uma grande influência da tua proteção espiritual aqui na tua energia. Existem decisões aqui talvez que tu está precisando ou querendo tomar, que a espiritualidade aqui está te auxiliando muito de perto. A gente tem hoje, se não me engano, a entrada da lua cheia, e essa carta da lua, ela me fala muito dessas questões, dessas coisas, desses caminhos, desses direcionamentos que podem vir para ti de uma forma intuitiva. Então, mais uma. 5 de ouros, 3 de ouros. Aqui a gente fala, por exemplo, de um momento, 10 de ouros, rei de paus. De alguma forma, em alguma medida aqui, a gente pode estar falando, por exemplo, de uma situação aqui onde tu te sente com pouca capacidade de resolver algumas coisas, né? Ou com uma certa insegurança, uma sensação de não ter um apoio para tomar algumas decisões, né? Se tu tá passando por questões, por exemplo, financeiras, ou se tu tá querendo desenvolver projetos, tomar iniciativas aqui, onde tu não tá te vendo com apoio, com amparo, eles me falam aqui que nos próximos dias, essa questão de tu te conectar com a tua intuição, de tu te colocar à disposição da espiritualidade aqui para tu ouvir essas questões que vêm, essas respostas, esses direcionamentos que possam vir intuitivamente até para ti, vai te auxiliar muito em te mostrar aqui caminhos. Agora, para alguns, a gente fala que essa percepção dos caminhos aqui, elas estão relacionadas a alguém. Então, para quem não é uma situação aqui de questão financeira, a gente fala que é sobre uma pessoa. Pode ser que tenham coisas acontecendo aqui, né? A lua também fala do emocional, né? Daqueles momentos onde tu fica muito envolvida emocionalmente em uma situação e tu não consegue ver com clareza o que aquilo representa, o que aquilo quer te mostrar, o que aquilo quer te ensinar. Eu vejo aqui a importância de tu te conectar realmente aqui com a tua fé, né, de certa forma. Se esse hierofante aqui, ele representa
a nossa fé, né? A nossa conexão com o espiritual. É muito um momento onde é importante tu estar aqui confiante e conectado à tua espiritualidade, para que tu consiga compreender uma situação com mais clareza ou entender quais passos, quais medidas, o que é que se pode fazer nessa situação. Clarifica a Rainha de Paus. As de copas, 4 de ouros. Pra mim aqui tem alguém que tá bastante... É como se tu tivesse aqui apegado a uma ideia ou uma situação. E o que eles estão querendo mostrar aqui, deixar claro, é justamente isso. Se tu conseguir abrir mão desse apego, olhar para ti, olhar para tua intuição, tu vai conseguir perceber o que essa situação específica representa na tua vida. Porque eu te vejo aqui, 9 de ouros, como uma pessoa que está num momento onde pode sentir muito orgulho de algumas coisas que fez, ou da sua conexão, ou de algo que materializou, de algo que está vivendo. Mas a questão é que talvez tu estejas muito... A lua, ela fala muito de intuição, mas também me fala aqui das emoções, meio que não permitindo que tu veja as coisas com mais clareza. O que mais? 9 de copas. É como se tu estivesse manifestando aqui, ou pudesse manifestar alguma coisa que tu quer, mas tu não conseguisse, porque o teu emocional, ele tá um pouco não conseguindo ver muito bem as coisas, porque assim, tu pode ser uma pessoa muito intuitiva, mas quando se trata de questões emocionais tuas, é muito difícil tu ver com clareza. Por quê? Porque tem um envolvimento emocional. Quando tu consegue silenciar um pouco o teu emocional, equilibrar um pouco isso, trazer um pouco mais a razão e deixar com que a tua conexão com a tua intuição, espiritualidade, ela aconteça, tu consegue ter mais clareza do caminho aqui e do que é que está acontecendo, do que isso representa aqui na tua vida. 6 de copas. Pra mim, é como se nos próximos dias a gente fala de alguma coisa que vem pra tua vida meio que numa sorte, assim. Porque aqui, eu acho que até a semana passada a gente já falou sobre isso na tua leitura. Porque aqui, 5 de ouros é uma escassez. Pode representar uma escassez financeira, né? Alguém que passa por dificuldade financeira, ou alguém que tá aqui, enfim. E o 3 de ouros... Pra mim aqui é alguém que está saindo de uma dificuldade financeira. Então se tu tem aqui... Não, às vezes não é nem que tu tá em dificuldade, mas o que vem pra ti modifica a tua condição financeira. E pra mim, o que vem é muito uma questão mais elevada. É como se fosse uma coisa assim de Deus mesmo colocando na tua vida. Porque esse hierofante, ele me fala, é o pai, é o nosso pai maior, é a nossa criação. O 6 de ouros... é esse ato de benevolência. Então percebe aqui como tem algo... João Vitor, fala mais baixo! Não precisa mandar ele calar a boca, é só ele falar mais baixo. Porque eu tô competindo aqui com ele no meu vídeo. É só falar um pouco mais baixo. Voltamos. Sim, voltamos. O vídeo de vocês tá... Vamos ver como é que ficou. Vamos dar continuidade. Pra mim tem muito uma coisa aqui de uma satisfação muito grande de vocês realizando algumas coisas. Essas coisas, tanto a nível aqui emocional, quanto a nível material. Quando eu digo a nível emocional, é porque assim, mesmo que esse desejo que está sendo realizado seja algo material, financeiro, tem uma satisfação emocional. Eu pedi algo e eu fui atendido. Então dá aquela satisfação, né? Dá aquela elevada na energia, dá aquela renovada, aquela... Tá? Então, aqui pra mim, vocês vivenciarão um momento aqui bastante interessante, até a gente pode dizer extraordinário, né? Porque tem uma coisa que vai elevar muito a tua energia. Aqui tem muito essa rainha de paus, tem muito essa energia de
é fogo, né? De uma beleza interna aqui que ela é vivenciada com toda a sua plenitude. Eu acredito aqui que algumas coisas estão acontecendo nos próximos dias que vão te surpreender extremamente. Muito nesse ato aqui que eu tô te falando, pode ser que isso venha a partir da... Como é que eu vou te falar? A gente pode estar falando, sim, de alguém que chega na tua vida e que te faz uma proposta e que te faz que fala algumas coisas aqui, seja em que nível for na tua vida, e que isso vai... É alguma coisa que tu quer, é um desejo que tu tem, e que isso eleva aqui a tua vida, a tua energia para outro nível. A tua autoconfiança. Eu te vejo muito autoconfiante. O que a gente tá falando? Rainha de Ouros. O que mais? O que a gente tá falando? As de Ouros. Então aqui, essa é um novo caminho. É um novo caminho, é uma nova oportunidade, é algo que chega aqui e que muda a tua estrutura. Claro que para muitos tem a ver aqui, essa Rainha de Ouros, isso aqui pra mim também tá relacionado a... A gente pode estar falando de uma proposta de casamento aqui, né? Com essa Rainha de Ouros e esse Papa aqui, esse Hierofante, pode muito bem ser alguma coisa relacionada a isso que eu tô te falando aqui. E aqui o As de Ouros. Então a gente pode falar assim de alguma coisa, a gente fala de alguém específico, talvez alguma coisa que tu queira muito. Se não é isso, é uma situação assim que vai te surpreender pela grandiosidade e pela oportunidade que isso traz, seja em que nível for. É muito interessante isso que tem aqui, porque é uma coisa que te traz para um potencial teu, e eu sinto aqui, o Sagitário, que não é uma coisa que tu já não estejas percebendo, talvez intuitivamente. Eu sinto que é algo que tu já pode estar sentindo. O que mais? Rei de Espadas. O que a gente está falando? A Roda da Fortuna. Agora, aqui a gente fala muito de que, por mais que seja uma coisa... Aqui pra mim tem alguma coisa relacionada a destino mesmo. Para alguns é realmente alguma coisa que tá no teu caminho aqui, que é destinado. Por isso que tem toda essa grandeza. Quando tu te conecta com isso, tu sente toda a grandeza que parte disso, né? O que isso vai representar na tua energia, as mudanças que isso vai trazer pra ti. Tem toda uma grandiosidade aqui da tua parte sendo vivenciada, porque eu te vejo assim, ó, mudando completamente. A energia que tem aqui, ela é muito, muito elevada, muito boa. Do que a gente tá falando? Olha, a Rainha de Espadas aqui no fundo do mar. 2 de Copas. O Mago. Para alguém aqui, a gente tá falando em manifestação. Em alguém que está manifestando a tua energia, ou tu manifestando essa alguma coisa. Esse movimento, o Mago, ele é manifestação. Não tem muito o que te dizer aqui, não, a respeito disso. Agora, o que é esse 4 de Ouros? Cadê a carta? 2 de Paus. Tá. Eu vejo aqui que era uma situação de uma escolha de caminhos. Então eu vejo que tem uma situação, para alguém aqui, um momento de pausa e de observação. Então, como se fosse assim, algumas coisas aconteceram aqui, né, na vida, na jornada para alguém, e foi necessário pausar para observar. Eu vejo que meio que uma observação com um pouco de distanciamento, né, onde eu vejo as coisas acontecendo e eu observo o que essa situação, como essa situação vai se apresentando na minha energia, como essa situação vai talvez aqui se apresentando do lado de dentro, né, no sentido de sentimento, porque essa lua ela traz muita emoção, né, então algumas coisas, alguém deixando aflorar aqui um sentimento, deixando aflorar aqui uma situação com esse As de Copas, me fala desse sentimento, dessas coisas que
possam estar sendo vivenciadas, experienciadas por alguém, e alguém deixando isso muito vir à tona, mas para entender, né, para sentir, para compreender o que isso significa, se de fato isso é aquilo que eu penso, se pode haver algum engano. É muito nesse sentido aqui, esse 2 de paus, ele me fala, tá vendo que ele tá parado ali, olhando os dois caminhos, não sei muito bem qual dos dois eu vou. Então tem alguém aqui, uma situação aqui onde alguém está aqui realmente parado, observando, tentando entender o que está acontecendo, tentando entender o que está sentindo, né? Mas é como se fosse mais... Aqui a gente fala de destino, e por a gente falar de coisas que estão destinadas, o sentimento aqui ele sempre vai impulsionar a dar continuidade a essa jornada. É claro que a roda da fortuna, ela me fala de coisas positivas que vêm, acontecimentos que vêm que são positivos nesse sentido, mas que para que essa situação ela aconteça, para que esse destino ele se cumpra até de certa forma, é importante a gente sempre levar em consideração que as pessoas envolvidas é que fazem esse destino acontecer, né? Que a roda da vida ela vai girando, mas também muito de acordo com as nossas escolhas. Do que a gente está falando? 9 de paus. Tem alguns conflitos aqui, muito no sentido... Do que a gente está falando? 9 de paus e o quê? E a força. São questões internas sendo vivenciadas, experienciadas, ou com a necessidade de serem aqui experienciadas. Por quê? Essa questão do apego e de alguém que observa um caminho está relacionado, por exemplo, à autoconfiança e à perseverança. Existem... Aqui tem alguém lidando com os próprios instintos. Essa coisa do apego, lidando com apego, lidando com a importância de entender como é deixar livre para que aquilo ou aqueles que queiram estar na tua energia, eles estejam ali por escolha e não porque alguém convenceu alguém, porque alguém insistiu para alguém. Não, não é sobre isso. É deixar livre. Eu te deixo livre. Eu não preciso insistir para que tu estejas aqui. Eu não preciso afirmar ou não é preciso afirmar, insistir, confirmar. Não. Cada um é livre para fazer aquilo que quer. E por escolha própria decide estar numa situação qualquer aqui, que seja. Isso é bastante importante, porque isso é uma parte muito importante dessa energia que eu tô vendo aqui. A importância de compreender sobre esse apego. Não é sobre convencer ninguém a ficar. Muito é naquela energia que assim, talvez tu perceba, talvez tu vá perceber aqui, que toda vez que tu precisou, em uma conversa, convencer alguém a ficar, lá no fundo tu ficou com aquela sensação, será que essa situação ela tá na minha vida porque eu precisei convencer? Ou será que essa situação está na minha vida, pessoa, né? Situação pessoa está na minha vida porque ela decidiu estar. Então aqui é muito esse entendimento. Eu deixo livre para que o outro possa escolher ficar mesmo podendo ir. E isso é muito precioso, é muito valioso. É isso que precisa ser trabalhado aqui, ou é isso que está sendo trabalhado aqui, tá bom? O valete de ouros. Dez de paus. Tá vendo? Aqui a gente fala aqui de algo que era valioso, que era precioso, que esteve aqui à disposição, que foi vivenciado, mas era algo muito precioso e estava sendo trabalhado e lidado de uma forma muito pesada. Muito nessa coisa de ou precisar convencer alguém de que aquilo era precioso, valioso, ou no sentido de ter que lidar com aquilo de uma forma muito cuidadosa. Então aqui tem uma necessidade de autenticidade também. De lidar com isso de uma forma mais autêntica, entendendo que essa liberdade, ela também nos fala de autenticidade, né? Eu posso ser aquilo que eu sou de fato, porque se o outro ficar, ele ficou porque ele quis. Mesmo que eu tenha sido aqui a pessoa que eu realmente sou. O diabo. Aqui são os medos, né? Alguns medos que vieram à tona. Os receios, os medos, né? Diante de algo que se percebeu aqui que era tão importante e valioso,
os medos, eles vieram à tona. Aqui me fala de um momento de pausa realmente, né? De introspecção, de pausa, de necessidade de dar um tempo em uma situação. Baixar as armas e aguardar o tempo. Aguardar o tempo aqui fazer o seu trabalho. É muito nesse sentido. Esperar o tempo agir aqui. Esperar o tempo se mostrar. Esperar o tempo resolver. 2 de copas e aqui no fundo a gente tem 8 de paus. E 6 de espadas. Então aqui é tempo de esperar. É tempo de aguardar a resolução de alguma coisa. Aqui a gente está falando de Cavaleiro de Ouros. É como se fosse assim, ó. O que une aqui essas pessoas é algo destinado. Se algo aqui precisou ser ajustado, é importante que se observa o que essa situação está querendo me mostrar. É sobre apego? É sobre autenticidade? É sobre entender que nessa situação eu não só posso, como eu devo ser autêntico. Eu não preciso me moldar para ser aquilo que eu acho que a outra pessoa quer de mim. Eu posso ser aquilo que eu sou, porque é a autenticidade que vai fazer com que o outro permaneça ou vá embora. À medida que eu preciso moldar aquilo que eu sou para convencer alguém a ficar, aquele alguém ele não está aqui porque ele é livre para poder partir, ele está aqui porque eu estou trabalhando para convencê-lo que estar ao meu lado é o melhor a se fazer. Então eu vejo aqui que essa situação, ela pode sim retornar para a tua vida essa semana, mas que é importante entender esses princípios que eu te falei aqui. É uma situação, uma oportunidade muito grandiosa, traz muita mudança para a tua vida, mas é importante entender a dinâmica, o que isso quer me ensinar, o que isso está trazendo de fato para a minha vida como crescimento, como mudança interna. Tá bem? É o que eu vejo para vocês. Boa sorte, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo!